Muito bom dia. Cumprimento todos os que assistem presencialmente e à distância. Desde logo um cumprimento especial ao Sr. Professor Manuel Porto, Obrigado. diretor do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos, Internacionais e Ambientais. Cumprimento também a Sra. Professora Maria Salema de Oliveira Martins e a Professora Marisa Araújo, organizadoras deste congresso. Um cumprimento muito especial ao Sr. Dr. Diogo Santana Lopes, que está aqui em representação da OCDE, e a todos os presentes, professoras e professores, alunos, a todos convidados. Vamos então dar início à segunda edição do Congresso Internacional sobre Anticorrupção, que tem nesta edição por título justamente Construir um ambiente anticorrupção, educação e parcerias para criar um impacto positivo. Umas muito breves palavras, que são desde logo de saudação por esta iniciativa, felicitando por isso o CEGEI, o Centro de Estudos Jurídicos, Económicos, Internacionais e Ambientais, que é responsável, por assim dizer, pela realização e organização deste congresso, saudando também, neste particular, a Transparência Internacional, que deu o seu apoio e colaboração à concretização desta mesma iniciativa. E uma palavra de muito especial agradecimento às senhoras professoras, organizadoras deste congresso, a sua professora Maria Salema de Oliveira Martins e a sua professora Marisa Araújo. Uma palavra que é de agradecimento por todos os esforços que realizaram para tornar possível esta iniciativa. Trata-se de um evento que eu reputo da maior importância e por diversas razões. Desde logo, em razão do tema. Do tema geral, daquele que acompanha todos estes congressos, já vamos na segunda edição. E justamente estes congressos têm-nos vindo a convocar para fazermos uma reflexão sobre o fenómeno da corrupção e, em particular, uma reflexão sobre aquilo que podem ser medidas, meios que podem e devem ser utilizados para superar esses momentos de crise que se associam a fenómenos a fenómenos de corrupção e são fenómenos que, como todos nós sabemos, minam aquilo que são os fundamentos do Estado de Direito e, por via disso, também os fundamentos da própria democracia. Nesta segunda edição, muito em particular, e considerando até o título que foi associado, procura-se justamente refletir sobre o fenómeno da corrupção, na lógica justamente do combate a esse fenómeno, tão negativo que é, como referi, quer para o Estado de Direito, quer para a realização da própria democracia. Sobretudo, dando conta de que a anticorrupção deve ser associada justamente a um ambiente que aponte nesse mesmo sentido. E, precisamente, esse ambiente anticorrupção pode-se construir e deve ser construído com referência justamente a uma preocupação de educação cívica que se realize desde a mais tenra idade. E, naturalmente, também o próprio título deste congresso aponta para que o combate à corrupção não depende apenas da intervenção de para usar uma expressão agora muito em voga, de algum ponto focal muito particularmente identificado, resulta justamente de uma intervenção convergente de uma multiplicidade de órgãos, de instituições, sejam públicos, sejam da sociedade civil, sejam nacionais, sejam internacionais, e que convirjam, cada um à sua maneira e de acordo com o seu ponto de vista, para a concretização desta preocupação de combate e de erradicação da corrupção. Também julgo que é muito valorizador deste Congresso a circunstância de se abordar o tema não apenas de uma perspectiva jurídica, mas de uma perspectiva multidisciplinar, não apenas do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista prático. E, portanto, tudo isso enriquece
a visão que nós podemos ter deste tema e das incidências que ele pode ter. Um outro aspecto que serve inequivocamente para valorizar e muito este congresso tem a ver com a circunstância de que nele vai participar um conjunto muito significativo de oradores que são profundos conhecedores desta matéria, não só porque o estudam, mas também porque em muitos aspectos estão na linha da frente do combate ou contra a corrupção. A todos os participantes, conferencistas, congressistas, que vão ter uma intervenção neste congresso, quero aqui em nome da Universidade de Lusíada dirigir uma palavra de muito especial agradecimento pela disponibilidade que logo manifestaram para aqui estar. A todos, muito obrigado e um bem-aja. E termino fazendo votos de que todos os que aqui estão e vão participar neste congresso, presencialmente ou à distância, possam vir a tirar o máximo benefício dos trabalhos deste congresso. Tenham então um bom congresso. Bom dia. Sr. Reitor, dos mais responsáveis, portanto, presentes, colegas, portanto, em primeiro lugar, exprimir a honra que tenho e o gosto por ter estas palavras como coordenador de CGE e muito em particular citar as duas grandes organizadoras, a professora Maria Salema Oliveira Martins e Marisa Araújo, por esta iniciativa que muito enriquece o CGE, como já foi sublinhado, e a Universidade de Viseu, e penso que o país, enfim, como já foi sublinhado, enfim, pouco poderei acrescentar as palavras estão, enfim, esclarecedoras do Sr. Reitor, mas que, portanto, é um contributo cá em Portugal, não só pela qualidade das pessoas em si, como pelas entidades que representam, realmente é nível partidário, na última sessão, portanto, realmente é de um grande enriquecimento. Eu, sem palavras breves, como deverá ser, gostava apenas de sublinhar realmente que o combate à corrupção deve ser feito em várias perspectivas, como é natural, mas na estratégia anticorrupção é bem referido que há que ter em conta a precaução, portanto, a prevenção. Ou seja, é uma linha muito importante. Depois é a educação e depois é também, portanto, a repressão ou a condenação. Mas há certas frases muito esclarecedoras. No fundo, acaba por ser importante intervir. Deve ser a parte penal a última palavra. E vou ler um texto da estratégia que diz o seguinte: a intervenção do Estado há que apostar decisivamente a montante, ou seja, na prevenção do fenómeno corruptivo, quer através da educação, da formação e da criação de uma cultura cívica e de um ambiente social averso a tais condutas, quer através de mecanismos de transparência e de prevenção, portanto, que possam evitar os riscos e possam, enfim, evitar que haja condenação. E gostava de sublinhar que o haver este combate à corrupção em si tem todo o sentido. Agora, deve ser um pretexto também, no caso da prevenção, precisamente para melhorar a administração pública e tudo mais. Portanto, no fundo, tem que haver uma administração pública mais transparente. Cautelas, um caso muito sublinhado sempre, é o caso da contratação pública, onde, em grande parte dos casos, se vive, nesse acesso a certos lugares. Mas, portanto, o ir a montante significa, no fundo, melhorar, portanto, a administração pública em vários domínios, enfim, não vou repetir, será melhor ter ouvido por pessoas mais dentro deste assunto, mas, no fundo, com benefício geral. Portanto, não há um trade-off, como às vezes se põe, enfim, eu acho que não há, mas pode haver um trade-off no caso da política de ambiente. Portanto, certas práticas que sejam mais caras, portanto, sejam evitadas, mas à custa do prejuízo do ambiente. Ora bem, aqui não, portanto, aqui conjuga-se tudo, ou seja, o que seja prevenção é também algo que evita a corrupção e que melhora a efetividade, portanto, a boa gestão. De modo que é um caso em que há que fazer um grande esforço, e então, portanto, por isso, além da prevenção, como já foi devidamente sublinhado, temos a questão da educação cívica, ou seja, todas as pessoas começarem a tomar bem noção desta situação. E na parte penal, realmente, aí também há que dizer, ainda a capa, viu na internet, naturalmente hoje de manhã, do jornal de hoje, portanto, a condenação à repressão do futebol, ou o que é, está prejudicada pela sua demora, portanto, precisamente do dia de hoje, a capa dos jornais, portanto, que eu li aqui as capas há um bocadinho, é precisamente nesse sentido. Ou seja, tem que ser uma justiça célere, correta, portanto, e no fundo, o que também é sublinhado nestas estratégias é precisamente a necessidade de haver uma formação melhor em termos de uma atuação mais rápida. Mas, enfim, termino com que iniciei estas minhas breves palavras. O importante realmente é ir a montante à prevenção e, no fundo, com um esforço enorme de transparência e de eficácia na administração pública,
que melhora as condições do país, isto a todos os níveis, estadual, regional, das regiões, local, etc, etc, mas, portanto, previa também a correção. Portanto, é um esforço nacional grande, para o qual, de certeza, vai ser chamada a atenção, melhor do que ninguém, por os participantes hoje à tarde, pessoas de grande qualificação, e, portanto, no fundo, é um esforço que a todos nós motiva e que nos beneficia a todos os propósitos. E muito obrigado por me terem convidado para esta discussão. Tive muito gosto, tenho um gosto muito grande de estar aqui e estarei aqui o que tenho poder, tenho proposto a seguir as comunicações que vão ser apresentadas, porque tenho nelas o maior interesse. Muito obrigado e que tudo corra o melhor possível. Muito obrigado, Sr. Professor Manuel Porto. Então, a palavra, Sr. Professor Maria de São Luís. Muito bom dia, muito obrigada. Ainda não temos aqui a presença dos estudantes, mas teremos, enfim, em breve para o próximo painel, dada de facto a hora, se calhar no meio de uma aula, e portanto ser um pouco mais complexo, que os estudantes possam entrar às 9h30, mas certamente que depois no próximo painel aqui estarão connosco. Eu começava por me dirigir ao magnífico reitor da Universidade de Lusíada, professor Dr. Afonso Oliveira Martins, ilustre presidente do Conselho de Administração da Fundação Minerva, professor João Redondo, ilustre diretor do CEGEA, professor Dr. Manuel Porto, ilustre diretor executivo da Transparência Internacional, Dr. Tiago Gaspar. Caros estudantes, caros participantes, temos participantes online, estamos, portanto, online com várias inscrições, inclusivamente institucionais, o que naturalmente nos agrada, registar. Antes de mais, quero agradecer à Fundação Minerva, à Universidade de Lusíada, à FCT, à Transparência Internacional de Portugal, todo o apoio dado a este evento científico que, por várias formas, tem sido prestado, desde a assistência financeira, à indicação de especialistas, à lógica técnica e aos recursos humanos. Este congresso pretende corresponder a uma iniciativa que nos propusemos levar a cabo em 2026, no quadro do projeto de investigação que temos vindo a coordenar no âmbito do nosso centro de investigação, denominado, como já foi dito, Centro de Estudos Jurídicos, Económicos, Internacionais e Ambientais, o CEGEA. O projeto de investigação, na fase atual, foi intitulado para uma educação e cultura ética anticorruptiva na formação do direito a legislar e do direito a aplicar. Portanto, na tal vertente, não apenas teórica, mas também prática, como foi assinalado pelo magnífico reitor. Numa fase anterior, envolveu inter alia a realização do primeiro Congresso Internacional Anticorrupção em 2022, cujas atas foram publicadas e se encontram disponíveis online. Nesse congresso abordaram-se diversos aspectos do fenómeno da corrupção, quer em termos internacionais, transnacionais, em múltiplas perspectivas, quer em termos internos, cobrindo e incidindo sobre éticas mais específicas de prevenção do crime e da justiça criminal. Tivemos então o patrocínio da UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Nesse congresso reunimos cerca de 42 oradores. Neste segundo congresso, visamos essencialmente perceber como algumas organizações internacionais e organismos internacionais se posicionam em relação ao fenómeno da corrupção, cuja percepção pela sociedade civil ainda atinge níveis muito elevados. Daí as intervenções de especialistas, do Dr. Diogo Santana Lopes da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico, da Comissão Europeia, do GRECO, Grupo de Estados contra a Corrupção, e também de um colega nosso espanhol que recentemente assumiu a presidência da Autoridade Independente Espanhola para a Proteção dos Denunciantes. No plano interno, português nacional especificamente, pretendemos perceber como funciona a autoridade portuguesa que tem a seu cargo a prevenção da corrupção, o chamado MENAC, Mecanismo Nacional Anticorrupção. Também teremos a possibilidade de ouvir uma voz importante no plano da sociedade civil, a Transparência Internacional, e no plano político, como não podia deixar de ser, os representantes da maioria dos partidos políticos com representação parlamentar. A todos os oradores agradeço vivamente a sua participação e a sua contribuição. Teremos então cerca de 15 oradores e espero que as suas contribuições sejam ouvidas com maior interesse e com imenso proveito para todos. Quero também agradecer a todos os colaboradores da Universidade de Lusíada que se empenharam nas componentes logísticas e virtuais do Congresso.
em especial o Dr. João Simões, que tem sido incansável na execução das tarefas mais diversas que um evento desta natureza exige. Last but not least, tenho aqui à minha frente, online, a professora doutora Marisa Araújo, quero naturalmente, que é co-organizadora deste congresso. Agradeço imensamente a sua colaboração. Está no Porto, participa online e vai seguir os trabalhos que se seguem, eventualmente até por razões inopinadas, vai moderar o painel seguinte em co-moderação com o Dr. Tiago. Last but not least, quero dizer que este congresso vai ter intervenções presenciais, mas também vai ter intervenções online. Está a ser seguido e transmitido simultaneamente para o Porto e para muitas instituições que se inscreveram, sobretudo do nosso poder local, câmaras municipais, etc. E também estará no YouTube e na Justiça TV. É nossa intenção desgravar e elaborar atas do Congresso à semelhança do que fizemos no anterior. Eu era para ter trazido aqui o volume das atas, mas ficou no CG e depois, mais tarde, trago o volume dessas atas. É nossa intenção, portanto, fazer esse trabalho, porque é necessário que ele fique registado naturalmente por escrito e, portanto, peço a todos os oradores, inclusive ao professor Manuel Porto e ao magnífico reitor, que consintam, hoje temos que ter este cuidado, que consintam na desgravação das suas intervenções, ou no caso de não pretenderem essa desgravação, se preferirem entregar por escrito as suas intervenções, nós naturalmente então incluiremos os textos por escrito e não as desgravações orais. Esta apresentação é, pois, muito sumária. Desejamos o maior êxito, claro, para esta iniciativa, que é importante para o nosso projeto de investigação. E o que, no fundo, nós pretendemos é atingir resultados. E atingir resultados, não necessariamente o Congresso é um passo nesse sentido, mas pretendemos atingir resultados que mitiguem os casos de corrupção. Claro que não temos nenhuma pretensão de acabar com o fenómeno, mas a nossa ideia é, dentro do quadro das nossas humildes capacidades, tentar contribuir para essa mitigação e, no fundo, mais do que isso, fortificar um ambiente cultural ético, anticorruptivo, que possa efetivamente se ingrar e frutificar. Teremos vários painéis em que iremos certamente discutir com o MENAC e outros organismos em que medida é que na educação e no ensino universitário podemos ter efetivamente uma contribuição importante para esse efeito e vou encerrar esta, vejo que chegou agora o doutor Pedro, que cumprimento, mas está previsto para a tarde, sabe? Bom, mas não sabe a alegria que tenho de eu ver aí, mas não vou agora explicar porquê, porque estamos na apresentação formal ainda inicial e, portanto, termino e peço então ao Sr. Reitor que, portanto, faça a clausura, digamos assim, desta sessão de apresentação que, embora ainda seja inicial, é fundamental depois para as nossas atas. Muito obrigada.